E glória a Deus. E está começando outro ao vivo. Que alegria, que delícia poder falar com liberdade de Jesus, poder ler a palavra, explicar para vocês o evangelho. E vocês sabiam que quando eu estou falando do evangelho, a primeira pessoa que recebe sou eu? É impressionante. O primeiro a receber sou eu mesmo. Então eu espero em nome de Jesus que a palavra de hoje fale muito com vocês. Vamos lá? Mateus capítulo 7, eu vou ler e eu vou explicar para vocês aonde que a gente vai chegar. Mateus capítulo 7 diz assim, no verso 13. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. Então veja bem, ele está falando que a porta que leva para a salvação é estreita. E largo e espaçoso o caminho da perdição. E muitos são os que entram por ela, pela porta larga. Pois estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e poucos são os que entram nele. Veja bem, uma coisa que eu quero que você entenda aqui desse texto. Primeiro de tudo, ele deixa claro que a grande maioria não entra na porta estreita. Então nós vemos que o fato de sermos salvos, o fato de entrarmos na porta estreita, se você que está me ouvindo é uma pessoa que deseja de todo o coração agradar o Senhor teu Deus, se você de fato, de sinceridade, você quer agradar a Deus, saiba que você faz parte de uma minoria muito privilegiada. A minoria que teve a honra de ter sido chamada por Deus, e você ouviu esse chamado. Vocês sabem que muitos são chamados e poucos escolhidos, mas infelizmente a grande maioria está se perdendo. O que me faz pensar, por que você quer tanto agradar essa maioria? Né? Para e pensa. Eu estava esses dias pregando para um grupo de adolescentes numa igreja de Quinta-Baté, e eu perguntei para eles assim, por que vocês não postam mais coisas sobre Jesus? Por que vocês não escrevem mais, não gravam vídeos? Por que vocês não pregam mais? Aí uma das meninas virou e falou assim, a gente tem vergonha do que as outras pessoas vão falar. Mas peraí, por que você quer tanto agradar essa maioria que nem agradar a Deus eles querem? Por que você faz tanta questão de ser agradável para essa maioria? Vocês estão me entendendo? Nós temos que buscar sermos pessoas agradáveis a Deus. E não essa maioria. Porque a grande maioria está indo para o buraco, a grande maioria está indo para o caminho largo. E o que é esse caminho largo que a Bíblia diz? O caminho fácil. Ser salvo é de graça, é por fé em Jesus Cristo. Mas permanecer no caminho da salvação, veja bem, eu estou falando da permanência. É muito difícil. Gente, mas é muito difícil. Você vai ter que abrir mão de muitos sonhos, você vai ter que abrir mão de muitas vontades, você vai ter que abrir mão de muitos desejos, você vai ter que fazer um monte de coisa que você não quer. Mas você faz para agradar a Deus, e você faz porque nós fomos chamados para fazer as boas obras, e aí o interessante é que no fazer, no ato de estarmos fazendo, Deus derrama a bênção sobre a gente e a gente começa a ficar mais feliz. É impressionante quantas e quantas vezes eu e a Linéia saímos de casa para ir pregar, para ir a algum lugar que a gente não queria, o nosso coração não queria, seja por cansaço, ou seja por alguns medos que a gente tem, que é o alvo hoje da minha pregação. E chegando lá, nós saímos muito mais abençoados do que quando chegamos. Não é verdade? Isso não acontece com você também? Então Jesus ele nos chama para andar num caminho estreito. Então não ache que você vai chegar no reino de Deus e você vai fazer tudo o que você quiser. Isso não existe. Deixa eu já te preparar. Se você quiser se manter no caminho da salvação, se você quiser crescer como um grande homem e mulher de Deus, se você quiser ter mais e mais experiências com Deus, saiba que você vai ter que fazer muitas coisas que você não quer. E deixa eu te explicar por quê. A nossa carne, ela é covarde. Se você está me ouvindo, se você está ouvindo, aproveita, curte esse vídeo, compartilha, tá? Tem mais gente que precisa ouvir, marca algum amigo que precisa ouvir isso, porque você tem que entender. A nossa carne é covarde, viu? Você naturalmente é um covarde, homem e mulher. Você vai sempre querer ficar na sua zona de conforto. Você sempre, isso é natural. O ser humano não quer desafios, ele não quer dificuldades. Nós sempre buscamos o lado mais fácil. Só que no reino de Deus não é assim. No reino de Deus, Deus não te chamou para andar escondidinho. Ele te chamou para caminhar no caminho estreito, mas vencer no caminho estreito. Eu quero ler para vocês 2 Timóteo capítulo 1. 2 Timóteo 1,
a partir do verso 7, Paulo estava incentivando Timóteo a continuar o ministério. Timóteo, ele tinha muito problema. O primeiro problema dele era olha só que forte que é isso. Timóteo, ele era um menino de Deus. Paulo, ele fala aqui, se você for ler no verso 5 e 6, você vai ver que ele tinha uma família crente e ele tinha muitos dons. No verso 5, Paulo fala que Timóteo tem uma fé que já é manifestada entre os homens desde a sua avó Lloyd e da sua mãe Eunice. Então você vê que a avó dele, Lloyd, provavelmente o vô se chamava Deb, tô brincando, é bem ruim. A avó dele é Lloyd, a mãe Eunice e depois ele. Então ele já vem de uma família que a avó e a mãe era crente. Então Timóteo cresceu num ambiente cristão. E outra coisa, ele vira e fala assim para ele: Timóteo, eu oro para que você desperte o dom que está em você. Então Timóteo, ele já tinha o dom, ele já era um vencedor, ele já era escolhido por Deus para pregar o evangelho. Então Timóteo não era um qualquer. E mesmo assim Timóteo tinha medo, ele tinha muito medo. Deixa eu aumentar um pouquinho o som, já estão reclamando do som baixo, misericórdia. O Timóteo, ele tinha medo ele tinha medo de encarar. Por quê? Porque tinha muita gente que julgava ele não sendo apto de ouvir, né? Não quero ouvir esse menino pela idade. Mas eles não sabiam a história de Timóteo. Eles não sabiam que Timóteo era um grande homem de Deus. Um homem que tinha crescido num ambiente cristão, um homem que tinha dons espirituais, um homem que tinha o aval de Paulo. Mas o Timóteo, ele estava se deixando acovardar pela opinião alheia. Então, ele estava ignorando o Espírito Santo nele, o poder de Deus nele. Timóteo ignorava, por quê? Porque ele, ao invés de ouvir a voz de Deus, ele ouvia os próprios medos. Ele ouvia ele mesmo. Ele mesmo pensava: mas eles não vão me ouvir, eles não vão dar crédito para mim, eles não vão acreditar em mim, eles não vão isso, eles não vão aquilo. E Paulo vira para ele e fala: Timóteo, para! Lembra do Espírito Santo que habita em você, lembra. E aí ele vira e fala isso para ele, verso 7, que é o que eu quero falar para você hoje. Presta atenção, é esse texto que eu quero falar para você hoje. 2 Timóteo 1,7, Deus não te deu o espírito de temor. Não é para você andar com medo, não é para você andar se fechando, não é para você andar afinando. Deus nos chamou para romper, para vencer, para conquistar. Gente, eu estou parecendo coach espiritual, mas é verdade. Deus não nos deu espírito de temor, mas um espírito de fortaleza, de amor, de moderação. Espírito de fortaleza, saiba quem você é. E eu estou falando isso porque hoje está na moda. Eu vou falar uma coisa, vocês vão achar que é grosseria, mas não é. Hoje está na moda as pessoas terem todos os tipos de problemas psicológicos. E eu tenho certeza que tem muita gente que precisa de remédio, síndrome de pânico, ansiedade. Eu sei que tem. Eu não tô, jamais seria idiota ao ponto de dizer que isso não existe. Existe várias patologias. Mas tem muita gente que não tem isso. E o problema da pessoa é que está faltando fé. Está faltando ela romper, está faltando ela virar para os medos dela e falar assim: escuta, medo, eu vou fazer você agora morrer de fome, porque eu vou dar ouvido para minha fé. Eu não vou dar mais ouvidos a você, eu vou dar ouvido à palavra do Senhor. E Deus, ele nos chama para isso, ele chama você para ir além. Para de acreditar no seu medo, para de acreditar. Mas eu acho que vai morrer, eu acho que vai dar errado. Manda essa voz calar a boca. Literalmente manda falar assim: voz, cale a sua boca. Em nome de Jesus, eu sou cuidado por Deus, ou cuidada, se você for mulher que está ouvindo. É Jesus que é o meu Senhor. Eu estou debaixo do esconderijo do Altíssimo, eu estou nas mãos dele. É o Senhor que me guarda, é o Senhor que me sustenta. De onde virá o meu socorro? Salmo 121. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Mas não, você prefere olhar para os seus medos, você prefere olhar as suas covardias, você prefere olhar as desgraças que só existem na sua cabeça. Você sabia que estudos comprovam que 95% das nossas preocupações não existem? 95% das suas preocupações não vão acontecer. Então, de tudo que você planeja, de cada 100 coisas que você planeja, 95, de coisas ruins no caso, né? De preocupações, de desgraças, 95 de cada 100 não vão acontecer. Olha que loucura, como a gente anda escravo dos nossos medos e dos nossos traumas e das nossas preocupações. Então eu estou aqui hoje, em nome de Jesus, para te dizer:
Não aceite os seus medos, não aceite. Não aceite. Eu, por exemplo, eu tenho medo de altura, eu tenho horror de altura, mas eu não aceito isso. Eu não quero, eu quero subir mais alto, eu quero subir escada no mais alto, eu quero pular de bungee jump, eu quero, sei lá, um dia andar de avião sem ter medo. Eu não aceito, eu tenho horror de avião. Gente, vocês não sabem como isso é difícil para mim pegar avião. Mas eu não quero, eu busco no Senhor, não quero, Senhor, eu não quero. A próxima vez que eu for, se algum dia eu for de novo com ele em algum lugar que tenha toboágua, eu vou andar naquela porcaria e eu vou filmar, nem que eu faça cocô na sunga de medo, mas eu vou. Vocês estão entendendo? Diferentemente, são pessoas que viram e falam assim, não, eu tenho medo, eu não quero e eu não vou encarar, não vou, eu prefiro afinar, eu prefiro fugir, eu desisto, não desiste, em nome de Deus, não desiste, não para, não foi para isso que Deus te chamou. E eu quero terminar lendo o verso 18 de 1 João capítulo 4, onde ele diz assim, no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora todo medo, porque o medo traz consigo castigo, mas quem não tem medo está aperfeiçoado no amor. Jesus, ele te chamou para não ter medo. Não tenha medo de pessoas, não tenha medo de situações, não tenha medo dos ambientes, não tenha medo. Não tenha medo. Jesus te chamou para vencer, para brilhar. Você é sal e luz dessa terra. Você era um pecador, safado, perdido, nojento, asqueroso e condenado. Você era. Mas hoje você é filho de Deus, resgatado, adotado, perdoado, escolhido, justificado, santificado, preparado, fortalecido, cuidado. Tudo isso, esse é você. Foque nas coisas que Deus diz de você. Não foque nas coisas que você mesmo diz de você. Ah, mas eu não vou conseguir. Ah, não vai dar. Não vou vencer. Eu não vou conseguir. Está repreendido em nome de Jesus esse pensamento horroroso do inferno, diabólico, que te trava. Deus quer que você vença, que você rompa. Entre pelo caminho estreito. É lá dentro que existe, eu ia falar magia, mas não é magia. É lá dentro que encontra o sobrenatural. O sobrenatural de Deus está dentro da porta estreita. Quando a gente rompe, a gente conhece mais a Deus. Quando a gente rompe, a gente percebe e crê muito mais no Senhor que cuida de nós. Então, cresce, vence, vai para cima. Amo vocês em nome de Jesus. Essa era a palavra que eu tinha para hoje. Deus te deu espírito de vencer e não de temor. Não aceite os seus medos. Vai para cima, porque Deus é contigo. Amo vocês.